gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Eduarda, eu sou professora de literatura do Cursinho Popular de São Luís e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre trovadorismo. Na última aula a gente falou sobre gêneros literários, então a gente vai começar a entrar dentro das escolas, tá bom? Então, gente, o que foi o trovadorismo? O trovadorismo foi a primeira manifestação literária de língua portuguesa. Olha que massa, né? E ela aconteceu lá em Portugal durante o século XII e enquanto acontecia isso, foi na mesma época que estava acontecendo a formação do Estado Nacional Português. E essa fase foi a primeira fase que corresponde à independência de Portugal como um reino independente, como seu próprio reino. E o que eram as poesias trovadorescas, né? As poesias trovadorescas eram poemas escritos em forma de cantiga para serem acompanhados por instrumentos. Eles eram eles eram sempre escritos por nobres, né? Sempre a nobreza que produzia esses poemas, essas cantigas, pelo menos o que a gente conhece, né? Que a gente tem no manuscrito. E eles eram feitos para serem cantados em castelos, em feiras e festas, tá bom? E aí a gente tem três manuscritos dessas cantigas, né? Porque elas eram feitas para serem cantadas. E aí eles são chamados de cancioneiros. Aí eu vou olhar aqui o nome dos três cancioneiros que tem. Ao todo, é o cancioneiro da Biblioteca, o cancioneiro da Ajuda e cancioneiro da Vaticana. E os artistas mais famosos trovadorescos que a gente conhece são o Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares de Taveirós e João Garcia de Guilhard. Também tem Aires Nunes. E eu vou ver se eu consigo achar algum desses cancioneiros e colocar aqui embaixo para vocês na descrição, para vocês poderem estar dando uma olhada. Mas para a gente poder entender a literatura, qualquer literatura, a gente também precisa entender o contexto histórico que aquela literatura se encontra. Porque a literatura e a história, elas andam juntos. A literatura, a arte, toda a música, tudo que é produzido, ela também conta a história de uma forma diferente. E a história também influencia na literatura. Então é importante a gente ter essa noção de contexto histórico para que a gente consiga entender melhor o porquê da literatura, o porquê que aquela literatura era assim. Tá bom? E o que acontece? A literatura trovadoresca, ela aconteceu nos últimos séculos da Idade Média. E ela seguiu até o ano de 1418, sim, 1418. E nessa época, a Igreja Católica tinha uma grande influência em tudo. Tinha uma influência política, econômica, social, cultural e também artística. Então a literatura não vai ficar fora dessa influência, né, da Igreja Católica. E nessa época, o que se acreditava, a ideia que a gente tinha era a ideia teocêntrica. E o que é a ideia teocêntrica? É de Deus no centro de tudo, é de que Deus é um ser que a gente tem que servir e é Ele que comanda tudo e o mundo gira em torno dele, não do homem, tá bom? E o que acontece? A igreja tinha uma influência política e econômica também. E essa influência política e econômica era bem retratada pelo feudalismo, que era o processo político e econômico da época. Gente, então o que era o feudalismo? O feudalismo era o sistema predominante da época. E como que ele funcionava? Era assim, tinha um senhor feudal, que era um senhor que tinha grandes terras, e ele tinha poder sobre aquelas terras. Então, ele deixava que pessoas morassem naquelas terras, e ele protegia elas de, por exemplo, supostos ataques políticos que pudessem acontecer. Então, aquelas pessoas tinham a proteção daquele senhor feudal, tinham uma terra para morar e para cultivar. E aí, o senhor feudal exigia uma parte da produção deles, do cultivo, em troca para eles estarem ali pela proteção dele. E aí, a gente tinha o vassalo, né, que era essa pessoa que morava ali naquela terra e que servia o suzerano, que era o senhor feudal. E aí, essa troca a gente chama de vassalagem. E ela é muito importante aqui para a literatura, porque dentro da literatura trovadoresca era também
como tinha o sistema político e econômico da vassalagem, eles transcreveram isso para literatura. E aí a gente vê muito essa relação de vassalagem de um eu lírico homem que se assume um vassalo da sua amada, que é idealizada, que é desejada, mas é um amor platônico, e ele vai ser aquele vassalo que serve, que se entrega e vai fazer de tudo para ela, entendeu? É por isso que a gente precisa dessa relação, de entender o que é o feudalismo, de entender o contexto histórico, para aí a gente começar a entender a literatura. Então, gente, agora a gente vai falar sobre poesia trovadoresca em si. Como eu já falei ali atrás, a poesia trovadoresca eram cantigas que eram feitas por nobres, né, no século XII, lá em Portugal, e elas eram feitas para serem cantadas em feiras, castelos e festas. E existem dois tipos de poesia trovadoresca, que é a lírica e a satírica. Primeiro a gente vai falar da lírica. A lírica também se subdivide em mais duas categorias, que eram as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Aí as cantigas de amor, elas eram aquelas que eu já falei pra vocês, que tinham aquela relação de vassalagem. Então, o eu lírico era sempre um homem que tinha essa figura idealizada de uma mulher que ele amava. E essa figura era sempre um amor platônico, era algo inalcançável, que ele não ia conseguir ter. Era sempre uma figura muito idealizada e era essas cantigas onde tinha essa relação de vassalagem, onde ele ia ser o seu servo, o servo daquela mulher amada que ele tanto desejava, que ele tanto queria, e ele estava ali para servir ela. Agora, já as cantigas de amigo, elas vinham de uma origem mais popular, e o eu lírico era feminino, tá bom? Não quer dizer que quem escrevia era sempre mulher, quer dizer que o eu lírico, a pessoa falando através daquela cantiga, era um eu lírico feminino. E elas tinham uma marca de oralidade mais registrada, porque em todas são cantigas não tinham marca de oralidade, mas as canções de amigo, elas tinham maior essas marcazinhas, por exemplo, o refrão, que era mais comum nas canções de amigo, nas cantigas de amigo, né? E era desse jeito para que fosse mais fácil de memorizar as cantigas, sabe? Para ficar na cabeça, igual a gente tem música chiclete. Então tinha esses trejeitinhos, sabe? Os funks, por exemplo, que a gente tem, que tem muita marca de oralidade, por exemplo, com onomatopeia, tipo bum bum tantã, que é o sonzinho, é os toquinhos e aí fica na cabeça, porque marca, né? Então, bom, agora que a gente já viu as cantigas líricas, a gente vai ver as de sátira. E as satíricas, elas também se subdividem em duas categorias, que são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. E primeiro a gente vai ver as de maldizer. As cantigas de maldizer eram uma zombaria para alguém, era uma crítica, uma sátira, e elas eram bem diretas naquilo que elas queriam criticar. Elas citavam muitas vezes o nome da pessoa que era criticada, elas eram muito claras, muito contundentes ao fazer a zombação, e eu acho que para ficar assim, mais fácil a gente entender, é o que a gente chama hoje na internet de uma indireta direta, sabe? Quando você pega ali seu Twitter, você abre, aí joga uma indireta que dá pra ver, é bem claro pra quem é. Aí essas são as cantigas de maldizer, elas são umas indiretas diretas, eram cantigas feitas pra zombar, mas que eram claras do alvo. O alvo era muito claro nas cantigas de maldizer. E é isso que diferencia as cantigas de maldizer das cantigas de escárnio, que elas já eram as indiretas mesmo, tipo assim, mais suave, isso pode ser pra mim, isso pode não ser pra mim, porque não tá muito claro, porque tinha muito uso da ambiguidade, certo? Então eram palavras ou expressões que eram utilizadas que poderiam tanto ter um sentido X quanto um sentido Y, então, ou seja, poderia estar só ofendendo ou só falando alguma coisa. Então aí a gente já, as cantigas de escárnio já eram mais essa noção de indireta que a gente tem, de se a carapuça serviu, entendeu? Essa é a principal diferença. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo o que vocês acharam. Se tem alguma crítica construtiva, se tem algo que pode melhorar.
dá o joinha pra cima, se inscreve aí no canal, ajuda a gente, divulga esse vídeo pra quem tá querendo estudar pro Enem aí em casa durante esse momento difícil, né, que a gente tá vivendo. E não esquece de entrar no canal e ver os outros vídeos também. A gente tá tendo vídeo de todas as matérias e tá sendo bem massa. Espero que vocês gostem e vão lá, tá bom? Beijo, até a próxima.